Trabalhando como garçonete em um casamento milionário, a mulher ficou atormentada ao dar-se conta que o noivo era o seu esposo que faleceu há 5 anos. Se aproximou e o relógio marcava 6h30 da manhã, quando Larissa Almeida levantou com um suspiro pesado. O som do despertador ainda ecoava em sua mente, enquanto ela caminhava até o quarto pequeno de Esther. A garotinha de 5 anos dormia profundamente, abraçada ao urso de pelúcia gasto que seu pai lhe dera antes de desaparecer. Larissa parou na porta, observando por um momento o rosto sereno da filha. Esther era sua força, e também seu maior motivo de preocupação, criá-la sozinha, sem o apoio de Leandro. Não era fácil, mas ela fazia o possível, e o impossível, para dar à menina tudo o que precisava. "Bom dia, princesa", disse Larissa suavemente, tocando os cabelos cacheados da filha. Esther abriu os olhos devagar e sorriu. "Bom dia, mamãe. Hoje é dia de bolo de cenoura." Larissa riu, tentando esconder o cansaço. "Se der tempo, talvez a gente faça juntos mais tarde, combinado?" Depois de vestir Esther para a escola e preparar um café simples, Larissa a levou até o ponto de ônibus. O vento frio da manhã fazia com que ela apertasse o casaco contra o corpo, mas, por dentro, era outra preocupação que a gelava. As contas do mês estavam atrasadas novamente, e o trabalho como garçonete em uma lanchonete no centro de Taubaté mal cobria o básico. No caminho de volta para casa, Larissa relembrou a vida que tinha antes de tudo desmoronar. 5 anos atrás, ela era feliz ao lado de Leandro, que sempre dizia que eles iam construir um futuro brilhante juntos. Quando ele conseguiu um emprego em uma grande empresa, parecia que o sonho deles estava começando a se realizar. Mas então veio o acidente. O carro de Leandro foi encontrado caído em um penhasco, e o corpo nunca foi localizado. Larissa, grávida de Esther na época, passou meses mergulhada em tristeza e descrença. A ausência de um adeus definitivo era um peso que ela carregava todos os dias. Chegando em casa, ela ajeitou a pequena cozinha e saiu para o trabalho, a lanchonete, com suas paredes coloridas e cheiro constante de café. Era seu refúgio e também seu tormento. Apesar do ambiente alegre, o movimento intenso e os clientes exigentes a deixavam exausta. Ainda assim, Larissa era grata pelo emprego. "Lari, mesa 4 está pedindo mais café", gritou Ana, a colega que sempre parecia estar em todas as mesas ao mesmo tempo. Larissa assentiu e apressou o passo. O dia passou arrastado, mas, no fim do expediente, algo inesperado aconteceu. Um cliente regular mencionou que uma empresa de eventos local estava contratando garçons para um casamento em Campos do Jordão no próximo fim de semana. Era um trabalho temporário, mas bem pago. Larissa pegou o contato, agradecendo pela dica. Quando chegou em casa naquela noite, Larissa colocou Esther para dormir e se sentou no sofá, olhando para o papel com o telefone da empresa de eventos. Uma oportunidade como essa poderia ajudá-la a colocar as contas em dia, talvez até comprar o material escolar que Esther tanto precisava, mas algo dentro dela hesitava. Campos do Jordão era o lugar onde ela e Leandro haviam passado sua última viagem juntos antes do acidente. Pensar nisso fazia o peito de Larissa apertar. "Você precisa parar de viver no passado", sussurrou para si mesma, determinada. Pegou o celular e ligou para o número no papel. Depois de uma breve conversa com a coordenadora do evento, Larissa garantiu uma vaga no time de garçons. No dia seguinte, enquanto arrumava a mochila de Esther, Larissa se pegou pensando em como a vida parecia seguir em círculos. Ela queria tanto se libertar das lembranças que aprendiam, mas ao mesmo tempo, tinha medo de esquecê-las. Leandro fazia parte de quem ela era, e mesmo depois de tanto tempo, sua ausência ainda era sentida em cada detalhe. Pouco antes de dormir, Larissa foi até a caixa, onde guardava os poucos pertences de Leandro que haviam sobrevivido ao tempo. Entre as fotos e cartas, encontrou o chaveiro de metal que ele sempre carregava. Era uma pequena âncora com as iniciais deles gravadas, apertando o objeto contra o peito. Larissa deixou uma lágrima escorrer. "Por que você teve que ir embora?", sussurrou para o silêncio da noite na manhã seguinte. Enquanto deixava Esther na escola, Larissa tentou sorrir. Mesmo que o coração estivesse pesado, ela sabia que, independentemente do que acontecesse,
Precisava seguir em frente. Afinal, Esther dependia dela, e Larissa nunca deixaria que a filha sentisse a falta de amor ou segurança que ela mesma sentia. Na sexta-feira à noite, quando finalmente chegou o dia de ir para Campos do Jordão, Larissa vestiu o uniforme de garçonete, ajustou o coque no cabelo e respirou fundo antes de entrar no ônibus que a levaria ao solar do vale. Vai ser só um trabalho, você consegue, murmurou para si mesma. Mas no fundo, ela sentia que algo estava prestes a mudar. Ela só não sabia se estava pronta para isso. O ônibus balançava suavemente pelas curvas da estrada que levava a Campos do Jordão, e Larissa olhava pela janela, tentando ignorar o nervosismo crescente. As luzes da cidade aos poucos ficavam para trás, dando lugar ao cenário montanhoso e ao frio que começava a penetrar pelo vidro embaçado. Ao redor, os outros garçons conversavam animados sobre o evento, mas Larissa permanecia calada, perdida em seus próprios pensamentos. Trabalhar em um casamento luxuoso como aquele parecia surreal, quase como um mundo à parte do que ela estava acostumada. Quando o ônibus finalmente chegou ao solar do vale, Larissa não pôde deixar de soltar um suspiro admirado. A propriedade era grandiosa, com um imenso jardim iluminado por pequenas luzes que pareciam flutuar no ar. O casarão em estilo colonial brilhava sob o luar, suas janelas altas refletindo a elegância e o requinte que Larissa imaginava só existir em novelas. Uau, isso aqui é outro mundo, comentou Ana, sua colega de trabalho, ajeitando o avental enquanto descia do ônibus. Outro mundo mesmo, murmurou Larissa, mais para si do que para a amiga. O coordenador do evento, um homem alto e com voz autoritária, os reuniu rapidamente e passou as instruções. Larissa foi designada para circular pelo salão principal, servindo bebidas e garantindo que os convidados estivessem confortáveis. Ela respirou fundo e entrou no casarão junto com os outros garçons, esforçando-se para se concentrar na tarefa e não na opulência ao seu redor. O salão principal era deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, espalhando luzes douradas que se refletiam nos espelhos e nos ornamentos de prata das mesas. Flores em arranjos extravagantes perfumavam o ambiente, e uma música suave tocava ao fundo. Larissa mal teve tempo de absorver a cena antes de começar a servir os primeiros convidados. Equilibrando a bandeja com bebidas de forma cuidadosa, conforme a noite avançava, Larissa foi se acostumando ao ritmo do trabalho. Era cansativo, mas ela se sentia grata pela oportunidade. Os convidados, vestidos em trajes impecáveis, pareciam viver uma realidade distante da sua, mas ela evitava julgar. Estava ali para fazer seu trabalho e voltar para casa com o dinheiro que precisava. Foi então que, no meio do salão, algo chamou sua atenção. Ela parou por um segundo, quase derrubando um dos copos na bandeja. Seus olhos fixaram-se no altar montado no fundo do salão, onde o noivo e a noiva estavam prestes a trocar votos. O coração de Larissa acelerou. Ela piscou, confusa, como se sua mente estivesse pregando uma peça cruel. O noivo, em pé ao lado da noiva em um terno perfeitamente ajustado, era Leandro. O mesmo Leandro que ela havia amado, que ela acreditava ter perdido para sempre. O homem cuja ausência havia moldado todos os últimos anos de sua vida. Larissa sentiu as pernas fraquejarem. O ar parecia ter desaparecido do salão, deixando apenas um zumbido ensurdecedor em seus ouvidos. Ela olhou novamente, esperando que estivesse enganada, mas não havia dúvida. Era ele, o mesmo sorriso encantador, o mesmo olhar profundo, o mesmo Leandro, mas ele não a olhava. Estava de mãos dadas com a noiva, desviando o olhar sempre que Larissa tentava encará-lo. O choque deu lugar a uma dor aguda. Larissa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas lutou para segurá-las. Não podia desabar ali, no meio do salão, diante de tantas pessoas com passos rápidos e trêmulos. Ela deixou a bandeja em uma mesa próxima e saiu apressada, ignorando os olhares curiosos dos colegas. Quando chegou ao jardim, o ar frio da noite a atingiu como um tapa. Larissa encostou-se a uma coluna de mármore, tentando recuperar o fôlego. Seu coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. "Ei, você está bem?" A voz suave e preocupada veio de um homem que se aproximava. Ele vestia um terno elegante, mas sua expressão era gentil, diferente da arrogância que Larissa esperava de alguém naquele tipo de evento. Desculpe, preciso de um minuto."
respondeu ela, tentando disfarçar o desespero em sua voz. Você parece nervosa, disse o homem, inclinando-se levemente para ela. Quer que eu chame alguém? Larissa balançou a cabeça. Não. Obrigada, só preciso de um pouco de ar. O homem hesitou, mas assentiu. Ok, se precisar de algo, estarei por perto. Meu nome é Sérgio, a propósito. Larissa não respondeu. Assim que ele se afastou, ela finalmente deixou as lágrimas caírem, enquanto se recompunha. Uma mistura de emoções a consumia. Raiva, tristeza, confusão. Por que Leandro estava ali? Como ele podia estar vivo e casando com outra pessoa, sem sequer procurá-la ou pensar em Esther? Depois de alguns minutos, Larissa limpou o rosto com as mãos e voltou ao salão, determinada a terminar o trabalho. Mas uma coisa era certa: ela não deixaria essa noite passar sem respostas. De volta ao salão, Larissa tentou se concentrar no trabalho, mas cada movimento parecia mecânico. Seu olhar era atraído involuntariamente para o altar, onde Leandro permanecia em pé, agora segurando as mãos da noiva. O rosto dele parecia tranquilo, como se nada estivesse errado, mas Larissa notou o pequeno tremor em seus dedos. Ele estava nervoso. O noivo trocava sorrisos com a mulher ao seu lado, uma jovem deslumbrante em um vestido branco cintilante, que irradiava confiança e elegância. Larissa sentia o peito apertar cada vez que ouvia a risada dela ecoar pelo salão. Era impossível não pensar como Leandro podia estar ali, fingindo uma vida que claramente excluía tudo o que eles haviam compartilhado. A cerimônia começou, e Larissa, escondida perto de uma das colunas do salão, não conseguia desviar os olhos. O celebrante falava sobre o amor eterno, sobre a união de almas destinadas a ficarem juntas, mas as palavras soavam como uma piada cruel. Quando chegou o momento dos votos, Larissa precisou sair novamente. Cada palavra trocada entre Leandro e sua noiva era como uma facada, um lembrete de que ele não só tinha seguido em frente, mas o fizera sem olhar para trás. No jardim, o ar gélido da noite parecia aliviar um pouco a pressão em seu peito. Larissa estava absorta em seus pensamentos quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Sérgio novamente, agora sem o paletó e com as mangas da camisa dobradas. Não consegui deixar de notar que você saiu outra vez. Você está mesmo bem? Perguntou ele, com um tom genuinamente preocupado. Larissa tentou sorrir, mas não conseguiu. É, complicado. Só estou lidando com algumas coisas. Posso ajudar de alguma forma. Às vezes, falar com um estranho ajuda, sem julgamentos. Ela balançou a cabeça. Incerta, como ela poderia explicar algo tão confuso e doloroso para alguém que acabara de conhecer? Mas Sérgio parecia tão sincero que, por um breve momento, Larissa pensou em desabafar, antes que pudesse responder. O som de aplausos veio do salão, indicando o fim da cerimônia. Eu preciso voltar, disse ela rapidamente, querendo evitar mais perguntas. Sérgio assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos em Larissa por alguns instantes antes de se afastar. De volta ao salão, o clima havia mudado, a cerimônia havia terminado, e agora os convidados estavam espalhados pelo espaço, dançando e conversando. Larissa tentava passar despercebida, mas sentia que estava sendo observada. Ela olhou ao redor e, para seu espanto, encontrou os olhos de Leandro fixos nela. Por um breve momento, eles ficaram assim, presos em um olhar que parecia carregar tudo o que não havia sido dito nos últimos 5 anos. Mas, antes que Larissa pudesse fazer qualquer coisa, Leandro desviou o olhar, voltando a atenção para a noiva. Larissa sentiu uma onda de raiva crescer dentro dela, como ele ousava fingir que nada estava acontecendo. Como ele podia ignorá-la assim, decidida? Ela seguiu Leandro enquanto ele se afastava do salão em direção a uma área mais reservada. Leandro, chamou, sua voz carregada de emoção. Ele parou, mas não se virou de imediato. Quando finalmente o fez, Larissa viu algo em seus olhos. Uma mistura de surpresa e culpa. Larissa, ele pronunciou o nome dela como se fosse algo proibido. Você tem coragem de me chamar assim? Disparou ela, mantendo a voz baixa, mas firme. Você fingiu estar morto, Leandro. Morto. E agora está aqui, se casando como se nada tivesse acontecido. Você não pensou em mim, na Esther.
Leandro passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Eu não posso explicar agora. Agora. Larissa deu um passo à frente, sua indignação transbordando. Você teve 5 anos, Leandro. 5 anos para aparecer, para dar uma explicação, para me deixar saber que você estava vivo. Esther cresceu sem o pai. E eu vivi acreditando que você tinha morrido. Leandro olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. Não é tão simples. Larissa, você não entende. Então me faça entender, exigiu ela, antes que Leandro pudesse responder. Passos apressados ecoaram no corredor. Era a noiva, que olhou para Larissa com curiosidade e desconforto. Querido, está tudo bem? Perguntou a mulher, sua voz doce contrastando com a tensão no ar. Leandro hesitou, mas rapidamente compôs a expressão. Sim, está tudo bem. Só estou resolvendo um pequeno problema. Larissa sentiu o sangue ferver. Pequeno problema. Era assim que ele a via agora. Sem mais uma palavra. Ela se afastou, segurando as lágrimas que ameaçavam cair naquela noite, enquanto o ônibus a levava de volta para casa. Larissa olhou para o vazio da estrada, seu coração dividido entre dor e raiva. Ela sabia que precisava de respostas, mas, acima de tudo, sabia que precisava proteger Esther. Não podia deixar que Leandro, ou qualquer outra coisa, abalasse o pequeno mundo que havia construído para sua filha. A madrugada em Taubaté era silenciosa quando Larissa desceu do ônibus. A brisa fria fazia com que ela se abraçasse, buscando um calor que não vinha apenas do corpo, mas também da alma. Sua mente girava com perguntas e emoções confusas. Leandro estava vivo, não apenas vivo, mas também casando com outra mulher, ignorando completamente a existência dela e de Esther. Era como se os 5 anos de sofrimento e solidão nunca tivessem existido para ele. Enquanto caminhava pelas ruas pouco iluminadas em direção à sua casa, ela ouviu o som de passos atrás de si. O coração acelerou por um instante, mas ao virar-se, viu uma figura familiar, Sérgio. Você está me seguindo? Perguntou, a voz carregada de surpresa e cansaço. Sérgio levantou as mãos em um gesto de rendição, um sorriso leve no rosto. Não exatamente. Você saiu tão rápido que fiquei preocupado. Eu estava de carro e vi você descer aqui perto. Achei que talvez precisasse de uma carona. Larissa hesitou. A gentileza de Sérgio era desarmante, mas ela não estava acostumada a depender de estranhos. No entanto, o cansaço venceu. Tudo bem, obrigada, disse aceitando a oferta. No carro, Sérgio dirigia devagar, respeitando o silêncio de Larissa. Era um contraste bem-vindo após o tumulto emocional da noite. No entanto, quando ele parou em frente à modesta casa onde ela morava, Sérgio finalmente quebrou o silêncio. Você parece estar carregando o peso do mundo nas costas. Posso não ser a pessoa certa para perguntar, mas... Você está bem. Larissa o olhou por um momento, avaliando algo na forma como ele falava, na sinceridade em seus olhos. A fez confiar nele, mesmo sem entender completamente o porquê. Eu nem sei por onde começar, respondeu ela, suspirando. Sérgio apoiou os braços no volante, inclinando-se levemente para ela. Então comece pelo que quiser. Estou aqui. Larissa hesitou. Parte dela queria expulsar aquelas palavras, colocar para fora a confusão que estava sufocando seu peito. Outra parte temia ser julgada, ou, pior, revelar demais para alguém que mal conhecia. Eu revi alguém que achei que nunca mais veria. Foi um choque, disse finalmente, optando por uma versão resumida. Sérgio assentiu, como se entendesse mais do que ela dizia. Alguém importante, pelo jeito. Larissa desviou o olhar para suas mãos, apertadas em seu colo. Muito importante, mas as coisas mudaram, e agora não sei mais o que pensar. Talvez você não precise decidir tudo de uma vez, disse Sérgio, a voz firme, mas gentil. Às vezes as respostas vêm com o tempo, e pelo que vejo você é mais forte do que imagina. As palavras dele a atingiram de uma forma inesperada. Há anos, ninguém a chamava de forte. Para Larissa, a força era uma obrigação, não uma escolha. Era o que ela fazia porque precisava criar Esther, porque não havia outra opção. Obrigada, disse ela, baixinho.
Sem saber se estava agradecendo pelas palavras ou pela presença reconfortante dele, Sérgio sorriu novamente. Se precisar de algo, estarei por aqui. Meu trabalho me traz para esta região com frequência. Antes que Larissa pudesse perguntar mais sobre ele, Sérgio entregou um cartão simples. É meu contato, caso precise de ajuda com qualquer coisa. Ela aceitou o cartão, sentindo-se estranhamente reconfortada. Boa noite, Sérgio, e obrigada de novo. Quando entrou em casa, o ambiente pequeno e familiar ajudou a acalmar seus nervos. Esther dormia profundamente no quarto ao lado, e Larissa foi até a cama da filha. Ajoelhou-se ao lado, passando a mão nos cachos da menina como fazia todas as noites. Eu vou proteger você, minha pequena, sempre, sussurrou. Nos dias que se seguiram, Larissa tentou retomar sua rotina. O trabalho na lanchonete continuava intenso, mas o que mais ocupava sua mente eram as memórias daquele casamento. Ela ainda sentia o impacto do reencontro com Leandro, mas curiosamente, também pensava em Sérgio. Sua gentileza naquela noite fora algo raro, algo que Larissa não sabia que precisava até que acontecesse. Sérgio, por sua vez, cumpriu a promessa de estar por perto. Aparecia na lanchonete para almoçar ou tomar um café, sempre com um sorriso e uma piada leve que fazia Larissa relaxar, mesmo que por poucos minutos. Aos poucos, ele foi se tornando uma presença constante, e Esther logo se encantou por ele. Ele é legal, mamãe, comentou a menina uma tarde, enquanto desenhava na mesa da cozinha. Larissa sorriu. Ele é. Apesar disso, o peso do passado ainda pairava sobre Larissa. As noites eram frequentemente assombradas por perguntas sem respostas. Por que Leandro havia desaparecido? Por que ele nunca a procurou? E, acima de tudo, o que ela deveria fazer agora que sabia a verdade? Uma noite, enquanto olhava para o cartão de Sérgio sobre a mesa, Larissa tomou uma decisão. Não importava o que o futuro trouxesse. Ela precisava seguir em frente. Mesmo que isso significasse enfrentar memórias dolorosas e escolhas difíceis, os dias se transformavam em semanas, e Larissa fazia o possível para se concentrar em sua rotina. Apesar das dúvidas e do turbilhão de emoções que sentia desde o casamento, ela sabia que não podia deixar a vida parar. Esther precisava dela mais do que nunca, e Larissa tinha aprendido a fazer do amor pela filha a sua força motriz. As manhãs começavam sempre iguais: preparar o café da manhã, ajeitar a mochila de Esther e caminhar com ela até o ponto de ônibus. Era uma rotina que, por mais simples que fosse, trazia uma sensação de normalidade que Larissa agarrava como um náufrago a uma tábua de salvação. Hoje eu fiz um desenho seu e do papai, disse Esther, mostrando uma folha com rabiscos coloridos enquanto esperavam o ônibus. Larissa sentiu um aperto no peito. O desenho mostrava Esther entre os dois, segurando as mãos de um homem que a menina só conhecia pelas fotos. Está lindo, meu amor. Vou colocar na geladeira. Tá, disse, beijando o topo da cabeça da filha. Quando Esther embarcou no ônibus escolar, Larissa ficou parada por um momento, olhando enquanto o veículo sumia ao longe. Perguntava-se como seria a vida de Esther se Leandro tivesse realmente morrido, ou se nunca tivesse fingido a própria morte. Ela poderia perdoá-lo por tudo. Na lanchonete, Larissa mergulhava no trabalho, usando o ritmo frenético para evitar pensar demais. Ana, sempre curiosa, percebeu que algo estava diferente na amiga. Você anda meio desligada, Lari. Aconteceu alguma coisa? Perguntou enquanto servia um café a um grupo de clientes. Não é nada, só cansaço. Respondeu Larissa, evitando o olhar da colega. Ana estreitou os olhos, mas não insistiu. No entanto, a conversa foi interrompida pela entrada de Sérgio. Ele tinha se tornado uma figura familiar no local, sempre com aquele sorriso descontraído e uma piada pronta para qualquer situação. Bom dia. Meninas, o café daqui ainda é o melhor de Taubaté, ou mudou alguma coisa, disse, piscando para Larissa. Larissa riu, sacudindo a cabeça. Ainda é o mesmo, ou seja, nada de especial. Ah, mas a companhia é especial, rebateu ele, fazendo Ana levantar uma sobrancelha curiosa enquanto Larissa corava. Sérgio parecia ter uma habilidade natural para iluminar o ambiente, e não demorou muito para que ele e Ana trocassem piadas,
tornando o turno um pouco mais leve para Larissa. Quando ele foi embora, deixou na mesa um bilhete com um convite, um almoço no fim de semana. Larissa leu o bilhete várias vezes ao longo do dia. Era um convite inocente, mas ela não podia negar que se sentia hesitante. Depois de tudo o que tinha passado, abrir espaço para alguém em sua vida parecia assustador. No sábado, no entanto, ela decidiu aceitar. Esther, sempre animada, insistiu em acompanhar. Quero ver o tio Sérgio de novo. Eles se encontraram em um restaurante simples, mas aconchegante, perto da praça central. Sérgio era gentil como sempre, mas não demorou para que ele percebesse a inquietação de Larissa. Você parece distraída. Alguma coisa errada? Perguntou, enquanto Esther brincava com os desenhos do cardápio. Larissa respirou fundo. Não queria entrar em detalhes, mas sentiu que devia ser honesta. É complicado. Tem a ver com alguém do meu passado que voltou de uma forma que eu não esperava. Sérgio franziu a testa, mas não pressionou. Se precisar de ajuda, estou aqui. E se não quiser falar agora, também está tudo bem. Larissa ficou em silêncio por um momento, sentindo um misto de alívio e desconforto com a compreensão de Sérgio. Ele era diferente. Isso era evidente. Mas Larissa ainda não sabia se estava pronta para deixar alguém se aproximar mais. Nas semanas seguintes, Sérgio continuou a se fazer presente, mas sempre respeitando o espaço de Larissa. Ele trazia pequenos presentes para Esther, como caixas de lápis de cor e blocos de desenho, ganhando ainda mais a confiança da menina. Larissa não podia negar que a presença dele tornava os dias mais fáceis, mas o passado não ficou quieto por muito tempo. Uma tarde, enquanto voltava do trabalho, Larissa viu um carro preto estacionado perto de sua casa. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao reconhecer Leandro, encostado no veículo, olhando para ela com uma expressão séria. Podemos conversar? Ele perguntou, a voz baixa. Larissa hesitou, mas acabou assentindo. Esther ainda não havia chegado da escola, e ela não queria que a menina presenciasse nada daquilo. Você tem 5 minutos, disse cruzando os braços. Leandro suspirou. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que tenho culpa, mas eu não podia deixar as coisas como estavam. Você deixou tudo como estava, Leandro, rebateu Larissa. Você foi embora, fingiu estar morto e nos abandonou. Que tipo de explicação você pode me dar que faça isso parecer certo? É mais complicado do que você pensa, insistiu ele. Eu fiz o que fiz porque não tinha escolha. Eles estavam atrás de mim, Larissa. Eu precisava desaparecer. E o que você quer agora? Por que está aqui? Leandro hesitou, olhando ao redor como se temesse ser visto. Preciso de ajuda. E você é a única pessoa em quem posso confiar. Larissa sentiu um nó na garganta. Não sabia se ficava furiosa ou assustada. O homem que um dia foi tudo para ela agora era um estranho, um fantasma que trazia mais perguntas do que respostas. Larissa sentiu o chão sumir sob seus pés ao ouvir as palavras de Leandro. Preciso de ajuda. A frase ecoava na sua mente, misturando-se com a raiva e a confusão que a consumiam. Aquele homem, que havia desaparecido e destruído sua vida, agora reaparecia com uma súplica. Você tem coragem de pedir minha ajuda depois de tudo o que fez? Respondeu, sua voz baixa, mas cheia de indignação. Leandro olhou ao redor novamente, como se temesse ser observado, antes de dar um passo à frente. Eu sei que errei, Larissa. Sei que te machuquei, mas eu não tinha escolha. Se você me ouvir, eu posso explicar. Larissa cruzou os braços, tentando manter o controle. 5 minutos, não mais. Ele respirou fundo, olhando para ela como se buscasse as palavras certas. Depois que comecei a trabalhar na Ribeiro em Associados, descobri que a empresa estava envolvida em desfalques milionários. Não era algo pequeno, Larissa. Eles desviavam dinheiro de grandes investidores, e qualquer um que tentasse expor isso era silenciado. Larissa levantou uma sobrancelha, cética. E onde você entra nessa história? Leandro desviou o olhar. Envergonhado. No início eu não sabia de nada, mas quando descobri, já era tarde demais. Eles me envolveram no esquema, e quando ameacei sair, recebi ameaças, não contra mim, mas contra você, contra Esther. O nome da filha fez Larissa estremecer. Apesar da dor e da raiva, o instinto de proteção falou mais alto. E o que você fez? Fingi minha morte. Leandro esfregou a nuca.
visivelmente desconfortável. Achei que, se eles acreditassem que eu estava morto, você e Esther ficariam seguras. Eu me escondi, passei anos fugindo, mas agora eles sabem que eu estou vivo e estão atrás de mim. Larissa o encarou. Tentando processar tudo, era difícil acreditar naquela história. Mas ao mesmo tempo, os olhos de Leandro transmitiam um desespero genuíno. Por que você veio até mim? Por que não foi a polícia? Perguntou, mantendo o tom frio. Leandro soltou uma risada amarga. Você acha que a polícia pode me proteger dessas pessoas? Elas têm contatos em todos os lugares. E além disso, não confio em ninguém. Você é a única pessoa que conheço que ainda tem um pouco de decência. Aquela última frase a atingiu como um tapa. Larissa sentiu a raiva borbulhar novamente. Mas, antes que pudesse responder, o som de um carro se aproximando interrompeu o momento. É melhor eu ir, disse Leandro, olhando nervosamente para o veículo que parava na esquina. Pense no que eu disse, por favor. Antes que Larissa pudesse reagir, ele entrou no carro e desapareceu. Ela ficou ali, no meio da calçada, tentando entender o que acabara de acontecer. Mais tarde, já em casa, Larissa tentava colocar ordem nos pensamentos enquanto preparava o jantar para Esther. A menina falava animadamente sobre o dia na escola, mas Larissa mal conseguia prestar atenção. Você está bem, mamãe? Perguntou Esther, inclinando a cabeça. Estou sim, meu amor, só um pouco cansada, respondeu. Forçando um sorriso, quando Esther foi dormir, Larissa se sentou no sofá com a cabeça entre as mãos. A presença de Leandro havia reaberto feridas que ela estava tentando cicatrizar há anos. Além disso, havia a questão de Sérgio. Ele era o único em quem ela podia confiar. Mas como poderia contar a verdade sem colocar Esther em perigo? Depois de muito hesitar, pegou o cartão de Sérgio na mesa e digitou o número no celular. Ele atendeu no segundo toque. Larissa, está tudo bem? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Eu preciso falar com você, é importante, disse, tentando controlar o tremor em sua voz. Claro, quer que eu vá até aí? Não, prefiro que a gente se encontre em um lugar mais reservado. Sérgio concordou, e eles marcaram de se encontrar em um café discreto no centro da cidade na manhã seguinte. Quando Larissa chegou, Sérgio já estava lá, com uma xícara de café à sua frente. Ele levantou-se ao vê-la e puxou a cadeira para ela. Você parecia preocupada ontem, o que está acontecendo? Perguntou direto, mas com um tom gentil. Larissa respirou fundo. Decidiu contar parte da verdade, mas não tudo. Uma pessoa do meu passado reapareceu, ele está em problemas sérios e veio pedir minha ajuda, não sei o que fazer. Sérgio franziu o senho, claramente tentando juntar as peças. Essa pessoa está te colocando em risco. Eu não sei. Talvez ele disse que as pessoas que o estão perseguindo podem ser perigosas. Sérgio a observou por um momento, como se tentasse decifrá-la. Se você precisar de ajuda, Larissa, pode contar comigo, mas tenha cuidado. Pessoas assim podem trazer mais problemas do que soluções. Ela assentiu, sentindo um misto de alívio e culpa. Não havia contado tudo a Sérgio, mas só de saber que ele estava ao seu lado já era um conforto. Quando voltou para casa, Larissa encontrou Esther brincando na sala, despreocupada como sempre. Mas, ao olhar para a filha, Larissa sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Não importava o que acontecesse. Ela protegeria Esther, mesmo que isso significasse confrontar o passado de frente. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão quase insuportável. Larissa sentia como se vivesse em um estado de alerta constante, esperando a qualquer momento que Leandro aparecesse novamente, ou que algo pior acontecesse. Ela tentava agir normalmente, especialmente por causa de Esther, mas por dentro estava se desmoronando. Uma noite, enquanto colocava Esther para dormir, Larissa não conseguiu evitar a pergunta que estava martelando sua mente desde o reencontro com Leandro. Você sente falta do papai, meu amor? Esther, deitada de lado, segurando o ursinho de pelúcia, sorriu com a inocência típica de uma criança. Sinto, mamãe, mas eu sei que ele está no céu, cuidando da gente. Larissa sentiu o coração apertar. Esther acreditava em uma mentira que, até recentemente, Larissa também achava ser verdade. Como ela poderia explicar que o pai de Esther não estava morto?
mas que seu retorno trazia apenas dúvidas e perigos. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, Larissa ouviu uma batida firme na porta. Seu corpo enrijeceu. Por um instante, o medo tomou conta, mas ao olhar pelo olho mágico, viu Leandro vestindo um casaco escuro e com a mesma expressão tensa de antes. "Não agora, Leandro. Esther está em casa", disse Larissa assim que abriu a porta o suficiente para que ele a ouvisse. "Eu não tenho muito tempo", ele respondeu, a voz urgente. "Posso entrar ou você quer que os seus vizinhos escutem tudo?", relutante. Larissa abriu a porta e o conduziu para a cozinha, longe dos olhos curiosos de Esther, que estava distraída na sala com um desenho animado. "O que você quer agora?", perguntou ela, cruzando os braços. Leandro suspirou. "Eu preciso ficar aqui por um tempo, até resolver as coisas." Larissa arregalou os olhos. Incrédula. "Você perdeu completamente a noção. Quer que eu esconda você, na mesma casa onde vive a sua filha?" "Eu não tenho outra escolha, Larissa", disse ele, com um tom mais baixo, quase suplicante. "Se eles me encontrarem, você e Esther podem estar em perigo também. Pelo menos aqui, eu posso garantir que vocês estão seguras." Larissa sentiu um misto de raiva e desespero. "Seguras? Como estaríamos seguras com você aqui, sendo perseguido por criminosos?" Leandro passou as mãos pelo cabelo, claramente frustrado. "Eu sei que isso é pedir muito, mas eu não posso fazer isso sozinho. Você sabe que, apesar de tudo, eu nunca faria nada para machucar você ou Esther." "Você já machucou." "Leandro", respondeu Larissa, a voz tremendo de emoção. "Quando desapareceu, quando nos abandonou." O silêncio pairou entre eles por um momento, pesado e cheio de coisas não ditas. Larissa olhou para a porta da cozinha, pensando em Esther na sala, completamente alheia à tempestade que se desenrolava ali. "Eu preciso pensar", disse ela finalmente com a voz fria. "Você precisa ir embora agora." Leandro hesitou, mas assentiu. "Tudo bem, mas, por favor, Larissa, não demore. Eu não tenho muito tempo." Ele saiu pela porta dos fundos, e Larissa sentiu como se tivesse acabado de carregar um peso insuportável. Sentou-se à mesa da cozinha, com as mãos cobrindo o rosto, tentando organizar os pensamentos. Mais tarde, Larissa pegou o celular e ligou para Sérgio. Ele atendeu rapidamente, como sempre, com a mesma voz tranquila. "Podemos nos encontrar?", perguntou ela, tentando esconder o nervosismo. "Claro, alguma coisa aconteceu. Eu preciso conversar com você." Mas, pessoalmente, marcaram de se encontrar em um parque discreto naquela tarde. Larissa chegou primeiro, observando o vento balançar as árvores, enquanto tentava encontrar as palavras certas para o que precisava dizer. Quando Sérgio chegou, sentou-se ao lado dela no banco, olhando-a com preocupação. "O que foi, Larissa? Você parece diferente." Ela respirou fundo, sentindo que não podia mais adiar. "Eu preciso te contar algo. Algo que talvez mude tudo." Sérgio inclinou-se para a frente, atento. Larissa hesitou por um momento, mas então as palavras começaram a sair. "O pai da Esther, ele não está morto. Ele apareceu de novo e está em problemas sérios." Os olhos de Sérgio se arregalaram por um instante, mas ele manteve a calma. "O que você quer dizer com problemas sérios?" "Ele está sendo perseguido. Disse que está envolvido em algo perigoso e que precisa de ajuda. Ele quer que eu o esconda." Sérgio ficou em silêncio por um momento, como se processasse o que acabara de ouvir. Quando falou, sua voz era séria. "E o que você vai fazer?" "Eu não sei", admitiu Larissa, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. "Parte de mim quer mandá-lo embora e nunca mais olhar para ele. Mas ele é o pai da Esther. E se o que ele disse é verdade, se ele está realmente correndo perigo..." Sérgio olhou para ela, seus olhos cheios de empatia. "Larissa, eu sei que é uma situação difícil, mas você precisa pensar na Esther. Se ele estiver dizendo a verdade, esconder ele pode colocar vocês duas em um risco ainda maior." "Eu sei disso", respondeu ela, a voz embargada. Sérgio colocou a mão sobre a dela, um gesto reconfortante. "Você não precisa lidar com isso sozinha. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas, por favor, tome cuidado. Não confie cegamente nele." Larissa assentiu,
sentindo uma pequena onda de alívio pela primeira vez em dias. Ela sabia que Sérgio estava certo. Precisava tomar uma decisão. E rápido. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Larissa. O peso da decisão que precisava tomar a acompanhava em cada momento, tornando tudo mais difícil. Apesar disso, ela se forçava a manter a rotina para Esther. Não importava o que estivesse acontecendo. Sua filha não podia sentir o impacto da tempestade que rondava a casa. Sérgio, por sua vez, começou a se tornar uma presença ainda mais constante em suas vidas. Ele passava na lanchonete para tomar café e trazia pequenos presentes para Esther, como um livro de histórias ou um quebra-cabeça. Esther, encantada com a atenção, passou a chamá-lo de Tio Sérgio, um título que o fazia sorrir sempre que ouvia. Você está parecendo um padrinho oficial, brincou Ana em um turno na lanchonete, enquanto observava Sérgio conversar com Larissa. Larissa balançou a cabeça, fingindo não dar atenção, mas o comentário de Ana ficou na sua mente. Ela não podia negar que Sérgio estava se tornando um apoio valioso, alguém com quem se sentia segura. Ainda assim, o medo de confiar demais em alguém novamente a segurava, como um muro invisível entre eles. Em uma tarde tranquila, enquanto Larissa arrumava a cozinha, Sérgio apareceu na porta de casa com um sorriso fácil e uma sacola de papel nas mãos. Eu trouxe um lanche para vocês, disse, estendendo a sacola. Você não precisava, respondeu Larissa, mas não conseguiu evitar sorrir. Precisava sim. Pelo menos é uma desculpa para passar um tempo com Esther e tentar vencer aquele quebra-cabeça que ela insiste em me desafiar. Esther, que ouvia a conversa da sala, correu até a porta e agarrou Sérgio pelo braço. Tio Sérgio, você não tem chance. Eu sou a campeã. Ah, é. Veremos isso agora, respondeu ele, rindo enquanto a seguia até a mesa. Larissa ficou observando os dois por um momento. Esther estava radiante, rindo de cada piada que Sérgio fazia. E ele parecia genuinamente feliz ao estar ali. Era uma cena que Larissa nunca imaginou que veria de novo. Um homem que não apenas aceitava Esther, mas a adorava. Durante o jogo, Sérgio se virou para Larissa, que estava na cozinha. Você vai ficar aí fingindo que está ocupada ou vai se juntar a nós? Ela riu, mas não se moveu. Vocês estão indo bem sem mim. Bem, nada. Estou perdendo feio. Preciso de reforços. Larissa hesitou por um instante, mas acabou se juntando a eles. Por alguns minutos, ela se permitiu esquecer os problemas e apenas aproveitou o momento, quando Esther finalmente se cansou e foi para o quarto. Sérgio ficou mais sério. E então, como você está, conseguiu decidir o que fazer. Larissa balançou a cabeça. Ainda não. Tudo isso é muito complicado. Ele apareceu do nada, pedindo ajuda, e eu não sei no que acreditar. Você confia nele? Perguntou Sérgio direto. Eu não sei mais, já confiei tanto. E olha onde isso me trouxe. Mas ele é o pai da Esther. Parte de mim quer acreditar que ele não faria nada para nos machucar. Sérgio assentiu, mas seus olhos mostravam preocupação. Eu entendo, mas você precisa pensar no que é melhor para vocês duas, não só para ele. Às vezes ajudar alguém significa deixá-lo enfrentar as consequências do que fez. Larissa ficou em silêncio. Absorvendo as palavras dele, era exatamente o que ela precisava ouvir, mas também o que mais temia admitir. Naquela noite, depois que Sérgio foi embora, Larissa encontrou-se olhando para o cartão dele na mesa. Ele havia se tornado mais do que um amigo. Era alguém em quem ela confiava. Alguém que parecia sempre estar ao lado dela. Mesmo quando tudo parecia desabar. Mas o peso do passado ainda a prendia. No fundo, Larissa sabia que precisaria confrontar Leandro novamente. Não apenas para decidir o que fazer, mas para encontrar as respostas que ele ainda não havia dado. Dias depois, enquanto estava na lanchonete, Larissa recebeu uma mensagem no celular. Era de Leandro, pedindo para encontrá-la em um lugar afastado, fora da cidade. O coração dela acelerou. Algo naquela mensagem parecia errado, mas ela sabia que não podia ignorar. Na mesma tarde, Larissa pediu a Ana para buscar Esther na escola, usando o trabalho como desculpa. Depois ligou para Sérgio. Eu vou encontrá-lo, disse, tentando manter a voz firme.
Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntou Sérgio, claramente preocupado. Não sei, mas preciso de respostas. Então eu vou com você, disse ele sem hesitar. Larissa tentou argumentar, mas Sérgio foi inflexível. Se algo der errado, você não pode lidar com isso sozinha. Vou ficar por perto, só para garantir que você esteja segura. Ela acabou concordando, grata por ter alguém como Sérgio ao seu lado, enquanto dirigiam até o local marcado. Larissa sentiu uma mistura de medo e alívio. Sabia que, independentemente do que acontecesse, aquela conversa seria um ponto de virada. Ao chegarem ao destino, um estacionamento vazio e isolado, Larissa avistou Leandro encostado em um carro. Ele parecia mais nervoso do que nunca, olhando ao redor constantemente. Cuidado, disse Sérgio antes de Larissa sair do carro. Ela respirou fundo e caminhou em direção a Leandro. Pronta para enfrentar a verdade, Larissa caminhou lentamente em direção a Leandro, com o coração acelerado e os pensamentos tumultuados. Ele estava encostado no carro, com a expressão carregada de tensão. O vento frio da tarde soprava, mas a atmosfera entre eles parecia ainda mais gelada. Você veio, disse ele, com um tom que parecia de alívio misturado com apreensão. Eu vim porque quero respostas, Leandro, e desta vez quero a verdade inteira, respondeu Larissa, cruzando os braços em um gesto defensivo. Leandro olhou ao redor, como se ainda temesse estar sendo observado, antes de responder. Eu já disse que o que aconteceu comigo foi muito maior do que você imagina. Você não entende o que essas pessoas são capazes de fazer. Então me faça entender, retrucou Larissa, o tom desafiador. Por que você fingiu estar morto? Por que nunca me procurou? E por que está aqui agora, depois de 5 anos? Leandro suspirou profundamente, como se estivesse prestes a carregar um peso que vinha guardando há anos. Eu já disse que estava envolvido em algo perigoso na empresa. Eles estavam desviando milhões. E eu acabei no meio disso sem querer. Quando descobri, tentei sair. Mas não era tão simples. Larissa estreitou os olhos, tentando manter a calma. Você já disse isso. Mas o que eu quero saber é: por que você não confiou em mim? Por que não me deixou escolher se podia ajudar você? Porque eu tinha medo, disparou Leandro, a voz mais alta do que pretendia. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Eu tinha medo de que, se você soubesse, eles viessem atrás de você e da Esther. Fingir minha morte foi a única maneira que encontrei de afastá-los de vocês. E funcionou, perguntou Larissa com sarcasmo na voz. Porque agora você está aqui, e nós estamos no meio disso de novo. Leandro passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Eu sei que parece egoísta, mas eu não tinha para onde ir. Eles descobriram que eu ainda estou vivo, e agora estão me caçando. Se eu não encontrar uma maneira de sair dessa, é questão de tempo até que eles me alcancem. E se isso acontecer, você e Esther também correm perigo. Larissa sentiu um nó no estômago. Apesar de toda a raiva e ressentimento, não podia ignorar o medo genuíno nos olhos de Leandro, mas também sabia que confiar cegamente nele poderia colocar tudo a perder. Por que eu deveria acreditar em você agora? Perguntou, a voz mais baixa, mas ainda firme, antes que Leandro pudesse responder. O som de passos atrás dela a fez virar rapidamente. Sérgio estava lá, caminhando devagar, mas com os olhos fixos em Leandro. Quem é ele? Perguntou Leandro com desconfiança. Ele é alguém em quem eu confio, respondeu Larissa, sentindo-se fortalecida pela presença de Sérgio. Sérgio parou ao lado dela, mantendo a postura calma, mas com a autoridade de alguém acostumado a lidar com situações difíceis. Se você está dizendo a verdade... Leandro, então talvez possamos ajudar, mas precisamos de mais do que apenas palavras. Leandro franziu o senho. Quem é você para me dizer isso? Sérgio cruzou os braços, a expressão impassível. Eu sou alguém que entende como essas coisas funcionam e, francamente, sua história está cheia de buracos. Então, se quer a nossa ajuda, vai ter que começar a ser mais direto. Larissa observou a troca entre os dois, sentindo uma tensão crescente. Leandro parecia hesitante, mas finalmente suspirou. Tudo bem, eu conto tudo, disse ele, olhando diretamente para Larissa. Mas você precisa prometer que vai me ouvir até o fim.
Ela assentiu. Embora estivesse nervosa, estou ouvindo. Leandro começou a explicar, desta vez sem rodeios. Contou como descobriu que a empresa onde trabalhava estava desviando dinheiro e como foi forçado a participar do esquema. Disse que a secretária do CEO, uma mulher chamada Vivian, era quem organizava tudo e o usou como bode expiatório para cobrir as pistas. Quando ele ameaçou expor o esquema, começaram as ameaças contra Larissa e Esther. Eu não podia arriscar, então, com a ajuda de Vivian, forjei minha morte e desapareci. Achei que assim vocês ficariam seguras, mas pelo jeito ela não aguentou a pressão e acabou me entregando para os verdadeiros chefes do esquema. E quem são esses chefes? Perguntou Sérgio. Com um tom que fez Larissa olhar para ele de forma interrogativa, Leandro hesitou por um momento. São pessoas que não perdoam erros. Eu não sei os nomes, mas sei que têm conexões com tudo. Política, polícia, até o judiciário. Conveniente não saber os nomes, murmurou Sérgio, seco. Larissa interrompeu antes que a situação esquentasse. Leandro, se tudo isso é verdade, o que você espera que eu faça? Não sou uma fugitiva. Tenho uma filha para criar, uma vida para proteger. Eu só preciso de um lugar para me esconder até encontrar uma saída, implorou ele. Depois disso, prometo que desapareço de vez. Larissa balançou a cabeça, sentindo-se sobrecarregada. Antes que pudesse responder, Sérgio interveio. Eu acho que já ouvi o suficiente, disse ele. Larissa, podemos conversar em particular? Leandro deu de ombros, claramente desconfiado, mas recuou para o carro. Sérgio a puxou para o lado, a voz baixa, mas firme. Você não pode deixá-lo ficar com vocês. Ele está envolvido em algo muito perigoso. E mesmo que ele esteja dizendo a verdade, isso só vai trazer problemas para você e para a Esther. E o que eu faço, Sérgio? Perguntou Larissa, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Ele é o pai dela. Como eu explico isso para a minha filha? Sérgio segurou as mãos dela com delicadeza. Eu sei que é difícil, mas você precisa pensar na sua segurança primeiro. Deixe que as autoridades lidem com ele. Eu posso ajudar. Larissa olhou para Leandro ao longe, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Larissa voltou seus olhos para Sérgio, que continuava segurando suas mãos. Havia algo na expressão dele, uma mistura de preocupação genuína e firmeza, que a fazia sentir que ele sabia mais do que dizia. Ela respirou fundo, ainda dividida entre o peso do passado e a necessidade de proteger o futuro. E se ele estiver falando a verdade, Sérgio? E se mandá-lo embora piorar as coisas? Perguntou ela em um sussurro. Sérgio desviou o olhar por um momento, como se estivesse ponderando a resposta. Quando voltou a encará-la, havia uma seriedade nova em seu tom. Larissa, eu preciso te contar algo, mas quero que saiba que estou fazendo isso para o seu bem, para o bem da Esther. Larissa franziu a testa, confusa. O que você quer dizer? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a carregar um fardo pesado. Eu não sou apenas um homem gentil que apareceu na sua vida por acaso. Meu trabalho é rastrear pessoas como Leandro. Por um instante, as palavras de Sérgio não fizeram sentido para Larissa. Ela piscou, tentando juntar as peças, mas quando finalmente entendeu, sentiu uma onda de choque atravessá-la. Você está dizendo que é um investigador. Sérgio assentiu lentamente. Sim, trabalho para uma agência que está investigando o esquema de desvio de dinheiro na Ribeiro em Associados. O nome de Leandro apareceu na nossa lista depois que a cúmplice dele, Vivian, entregou informações para reduzir sua pena. Foi por isso que vim para cá. Inicialmente, eu só queria observar. Entender se ele representava um risco ou se poderia cooperar. Mas então conheci você. Larissa deu um passo para trás, sentindo o ar faltar. Você sabia, o tempo todo. Eu sabia que Leandro estava vivo, sim, mas eu não sabia da conexão pessoal entre vocês até ele aparecer. Eu juro que não foi minha intenção esconder isso de você. Eu queria protegê-la, Larissa, e proteger a Esther. Proteger, repetiu ela, a voz aumentando. Você mentiu para mim, Sérgio. Tudo isso, sua aproximação, foi um acaso ou fazia parte do seu plano? Sérgio deu mais um passo em sua direção,
com as mãos levantadas em um gesto pacificador. Larissa, não foi um plano. Quando eu te conheci, eu não sabia quem você era. Minha proximidade com você aconteceu porque eu me importo. E agora quero te ajudar. Não por causa do meu trabalho, mas porque você significa algo para mim. Larissa sentiu uma mistura de raiva, confusão e mágoa. Tudo parecia um emaranhado de mentiras e meias-verdades. E ela não sabia em quem confiar. Olhou para Leandro ao longe, que continuava encostado no carro, alheio à conversa. Então o que você quer que eu faça? Que eu entregue o pai da minha filha para você e finja que isso não vai destruí-la? Sérgio balançou a cabeça, a dor evidente em seus olhos. Eu não quero destruir nada. Larissa, mas se ele continuar fugindo, isso só vai piorar. Ele precisa se entregar e cooperar. É a única chance que ele tem de limpar parte dessa bagunça. Antes que Larissa pudesse responder, Leandro, percebendo a tensão entre os dois, caminhou até eles. Algum problema aqui? Perguntou, olhando de Sérgio para Larissa. Ela engoliu em seco, tentando decidir o que dizer, mas foi Sérgio quem tomou a dianteira. Leandro, meu nome é Sérgio Martins, e eu sou o investigador da agência que está atrás de você. Já sei de tudo. O desvio, a cumplicidade com Vivian, a fuga, e vou ser direto. Se você não se entregar, as coisas só vão piorar. Leandro recuou, os olhos arregalados. Você é policial. É isso. Não sou policial, mas tenho autoridade para levar sua situação diretamente para quem pode decidir seu futuro. E no momento, a melhor coisa que você pode fazer é cooperar. Leandro soltou uma risada amarga. Cooperar. Você sabe o que acontece com pessoas como eu quando cooperam? Elas desaparecem. Ou pior, seus familiares desaparecem junto. Sérgio deu um passo à frente, o tom firme. Se você não cooperar, o mesmo pode acontecer. Só que dessa vez, você não terá controle sobre o que vai acontecer com Larissa e Esther. A menção de Esther fez Larissa intervir. Parem com isso. Os dois, vocês estão me deixando louca. Eu só quero proteger minha filha, e vocês estão tornando tudo mais complicado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Leandro olhou para Larissa, e por um momento, ela viu o homem que ele costumava ser, aquele que prometia protegê-la de tudo. Eu não queria trazer isso para a sua vida, Larissa, mas eu não tinha escolha. Não sei mais o que fazer, disse Leandro, a voz tremendo. Você precisa confiar em mim, disse Sérgio calmamente. Eu não quero que você seja preso como um criminoso comum. Quero que ajude a desmantelar esse esquema. É sua única chance de fazer algo certo. Pelo menos uma vez. Leandro parecia dividido. Olhando de Sérgio para Larissa, como se buscasse uma resposta, Larissa, por sua vez, sentia o peso da decisão caindo sobre seus ombros. Finalmente, ela falou, com a voz firme. Leandro, você precisa fazer o que é certo. Não por mim, mas por Esther. Ela merece saber que o pai dela tentou fazer algo bom no final. Leandro abaixou a cabeça, como se aquelas palavras fossem o golpe final. Depois de alguns segundos de silêncio, ele assentiu lentamente. Tudo bem, eu me entrego. Sérgio respirou aliviado, mas Larissa ainda sentia o coração pesado. Sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. A decisão de Leandro de se entregar parecia trazer um pequeno alívio para Larissa, mas não eliminava a sensação de inquietação que pesava sobre ela. As próximas horas foram um turbilhão de acontecimentos. Sérgio coordenava os passos com eficiência, enquanto Leandro permanecia calado, sentado no banco do carro, com o olhar perdido. Eu vou levá-lo para um lugar seguro antes de formalizarmos a entrega, disse Sérgio a Larissa. Enquanto estacionava em um hotel discreto no centro de Taubaté, Larissa ficou no carro, observando enquanto Sérgio conversava com Leandro, provavelmente explicando o que aconteceria a seguir. Ela queria acreditar que tudo estava finalmente caminhando para uma solução, mas o silêncio de Leandro e o olhar cansado de Sérgio sugeriam o contrário. Quando Sérgio voltou ao carro, fechou a porta e suspirou profundamente. Ele está no quarto. Por enquanto, vai ficar lá até eu organizar o restante do processo. Não será fácil, Larissa, mas essa é a única forma de mantê-los fora de perigo. Larissa assentiu, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. E se eles descobrirem que ele está cooperando, você consegue garantir que eu e Esther estaremos seguras? Sérgio segurou a mão dela.
Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, Larissa, prometo. Ela queria acreditar, mas os dias seguintes foram uma mistura de espera tensa e incertezas crescentes. Sérgio fazia visitas regulares ao hotel, verificando se Leandro permanecia seguro, enquanto Larissa tentava manter a rotina normal para Esther. Porém, a sensação de que algo estava prestes a acontecer não a deixava. Naquela noite, enquanto colocava Esther para dormir, Larissa recebeu uma ligação de Sérgio. Larissa, preciso que você venha ao hotel. Algo aconteceu. O tom sério na voz dele fez o estômago de Larissa revirar. Ela rapidamente ligou para Ana, que concordou em ficar com Esther enquanto ela resolvia a situação. Ao chegar ao hotel, encontrou Sérgio na recepção, com o rosto fechado e os braços cruzados. O que aconteceu? Perguntou Larissa, nervosa. Leandro sumiu, disse Sérgio. Com a voz controlada, Larissa ficou sem palavras. Como assim? Sumiu? Você não estava cuidando disso. Ele enganou o segurança que estava no andar dele e saiu sem ser visto pelas câmeras. Não sabemos para onde foi. Larissa sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo o que havia acontecido nos últimos dias parecia desmoronar em um instante. E agora? O que vai acontecer se eles o encontrarem? E se ele voltar aqui e colocar Esther em perigo? Sérgio a segurou pelos ombros, tentando acalmá-la. Nós vamos encontrá-lo antes que isso aconteça. Já avisei minha equipe. E temos algumas pistas, mas preciso que você confie em mim, Larissa. Ela assentiu, embora sentisse o coração acelerado. Naquela noite, de volta em casa, Larissa não conseguiu dormir. Cada som da rua fazia com que ela se sobressaltasse, temendo que algo acontecesse. Esther dormia tranquila, mas Larissa sabia que a paz de sua filha estava em jogo. No dia seguinte, enquanto arrumava a cozinha, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Preciso falar com você. É urgente. Não confie em ninguém. Larissa sentiu um arrepio ao ler as palavras. Tentou ligar para o número, mas ninguém atendeu. Passou o resto do dia com o celular na mão, esperando outra mensagem, mas nada aconteceu. Quando Sérgio apareceu à noite para atualizá-la sobre a busca, ela decidiu contar sobre a mensagem. Você tem ideia de quem pode ter enviado isso? Perguntou Sérgio, segurando o celular dela. Não, pensei que pudesse ser Leandro, mas ele teria ligado. Ele sempre liga, respondeu Larissa com a voz trêmula. Sérgio analisou a mensagem, com a expressão séria. Pode ser uma armadilha, ou talvez alguém tentando alertá-la sobre algo. Vou investigar isso também. Você acha que tem a ver com Leandro? Sérgio hesitou antes de responder. É possível, mas também pode ser alguém ligado ao esquema que ele mencionou. Essas pessoas são perigosas, Larissa. Precisamos ser cuidadosos. Larissa assentiu, mas a sensação de que algo mais estava em jogo a atormentava. Na manhã seguinte, enquanto caminhava até o ponto de ônibus com Esther, notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. O motorista parecia estar observando, mas Larissa fingiu não perceber. Quando voltou para casa, o carro já havia desaparecido, mas o medo permanecia. Mais tarde, enquanto trabalhava na lanchonete, recebeu outra mensagem. Eles sabem onde você está. Saia antes que seja tarde. O coração de Larissa disparou. Ela tentou ligar novamente para o número, mas, mais uma vez, ninguém atendeu. Sem pensar duas vezes, pegou o celular e ligou para Sérgio. Aconteceu de novo. Recebi outra mensagem. Fique onde está, respondeu ele com firmeza. Estou a caminho. Quando Sérgio chegou, encontrou Larissa visivelmente abalada. Ele analisou a nova mensagem e fez algumas ligações. Mas parecia mais preocupado do que nunca. Pode ser apenas alguém tentando te assustar, disse ele. Mas também pode ser algo mais sério. Acho que é melhor você e Esther ficarem em um lugar mais seguro por enquanto. E onde seria esse lugar? Perguntou Larissa com ceticismo. Eu conheço um lugar, respondeu Sérgio. Com calma. Confie em mim. Vamos resolver isso juntos. Apesar da tensão crescente, Larissa sabia que não tinha escolha. Com tantas mentiras e meias-verdades ao redor, a única coisa clara era que o perigo estava mais perto do que ela imaginava. Larissa passou as próximas horas organizando o essencial para ela e Esther. Ainda tentando absorver a ideia de abandonar sua casa, o peso do desconhecido fazia seu coração bater rápido
mas o medo de ficar em um lugar vulnerável era ainda maior. Sérgio insistiu que elas fossem levadas para um chalé afastado, pertencente a um amigo dele, em uma área tranquila nos arredores da cidade. Lá, vocês estarão seguras, ninguém vai suspeitar, disse Sérgio, enquanto ajudava Larissa a colocar uma pequena mala no porta-malas do carro. Esther, ainda alheia à gravidade da situação, estava animada com a ideia de ir a um lugar novo, como ela mesma chamava. Vai ser tipo uma aventura, né? Mamãe, perguntou com os olhos brilhando de expectativa. Sim, meu amor. Uma aventura, respondeu Larissa, tentando esconder a preocupação em sua voz. A viagem até o chalé foi silenciosa. Sérgio dirigia com os olhos atentos ao retrovisor, como se esperasse que alguém os seguisse. Larissa não conseguia relaxar. Apertando as mãos contra o colo enquanto olhava pela janela, quando finalmente chegaram, ela ficou aliviada ao ver que o lugar era isolado e discreto, cercado por árvores e com uma cerca alta protegendo a entrada. Vamos ficar bem aqui, disse Sérgio, enquanto ajudava Larissa e Esther a entrarem no chalé. Eu vou monitorar tudo. Se qualquer coisa suspeita aparecer, estarei aqui. Larissa agradeceu, mas sabia que aquele sentimento de segurança era frágil. As mensagens que recebera ainda ecoavam em sua mente, e o desaparecimento de Leandro era um peso que ela não conseguia ignorar naquela noite. Depois que Esther adormeceu, Larissa foi até a pequena sala do chalé, onde encontrou Sérgio verificando o celular. Ele parecia tenso, o que não ajudava a aliviar a angústia dela. Alguma novidade sobre Leandro? Perguntou, tentando manter a voz firme. Sérgio balançou a cabeça, sem tirar os olhos da tela. Ainda nada, mas a equipe está vasculhando os lugares em que ele poderia estar. Se ele tentou contato com você, é provável que esteja tentando resolver algo sozinho. Larissa suspirou, sentindo uma mistura de raiva e preocupação. Ele sempre faz isso. Age como se pudesse carregar tudo sozinho, mas só acaba complicando mais. Sérgio olhou para ela, com empatia. Eu entendo sua frustração, Larissa, mas agora, o mais importante é garantir que você e Esther estejam seguras. O resto a gente resolve depois. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado na manhã seguinte. Larissa acordou com o som insistente de batidas na porta do chalé. Seu coração disparou e ela correu até a sala, onde Sérgio já estava, com uma arma em mãos, olhando pela janela. Fique com Esther no quarto. Não saia até eu dizer que está seguro, disse ele, em um tom firme. Larissa obedeceu, levando Esther para o quarto e trancando a porta. A menina, ainda sonolenta, olhou para a mãe com curiosidade. O que está acontecendo, mamãe? É só alguém batendo na porta, meu amor, não se preocupe, disse Larissa, tentando manter a calma na voz, do lado de fora. Sérgio abriu a porta com cautela, e Larissa conseguiu ouvir a troca de vozes, mesmo sem entender tudo o que diziam, alguns minutos depois. Sérgio entrou novamente, parecendo ainda mais tenso. Era Leandro, disse ele olhando diretamente para Larissa. Ela arregalou os olhos. Ele está aqui. O que ele quer? Sérgio passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Ele está do lado de fora. Quer falar com você, mas, Larissa, antes que você vá... Quero que saiba que acho que ele está escondendo alguma coisa. Como sempre, murmurou Larissa, antes de sair do quarto e caminhar até a entrada do chalé. Leandro estava lá, com o mesmo casaco escuro e uma expressão desesperada no rosto. Quando a viu, deu um passo à frente, mas parou ao notar a postura rígida de Sérgio, que estava logo atrás dela. Larissa, eu preciso da sua ajuda. Agora é sério. Eles estão me cercando. Se você não me ajudar, vai ser o fim para mim. Você disse que ia cooperar, Leandro, disse ela, cruzando os braços. O que aconteceu com isso? Leandro balançou a cabeça, visivelmente perturbado. Eu tentei, mas percebi que não importa o que eu faça. Essas pessoas vão atrás de mim de qualquer forma. E agora, sei que vão atrás de você e da Esther também, só para me atingir. Por que você acha isso? Perguntou Sérgio, com um tom sério. Leandro hesitou antes de responder. Porque eu soube que um dos homens deles foi visto perto de Taubaté. Eles sabem que Larissa é minha única conexão. Eles sabem que eu posso tentar contatá-la. Larissa sentiu o coração acelerar. E o que você quer que eu faça, Leandro?
Você não percebe que está nos colocando em perigo simplesmente ao estar aqui? Eu não tinha escolha, respondeu ele, quase suplicante. Eu não sabia para onde ir. Você é tudo o que me resta, Larissa. Antes que ela pudesse responder, um som repentino de pneus derrapando chamou a atenção de todos. Sérgio reagiu instantaneamente, empurrando Larissa e Leandro para dentro do chalé e trancando a porta. Fiquem longe das janelas, ordenou ele, com a arma já em mãos. Larissa correu para o quarto onde Esther estava, enquanto Leandro tentava se esconder atrás de um móvel. A tensão era palpável, e o silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som de passos do lado de fora. De repente, uma voz firme ecoou do lado de fora. Nós sabemos que ele está aí. Entreguem-no, e ninguém mais será machucado. Larissa sentiu o sangue gelar. O confronto que temia estava ali, bem diante dela. O silêncio dentro do chalé era cortante, interrompido apenas pelo som da voz ameaçadora do lado de fora. Larissa segurava Esther em seus braços no quarto, tentando acalmar a menina, que agora percebia a gravidade da situação. Mamãe, quem são essas pessoas? Perguntou Esther, com os olhos arregalados e cheios de medo. Larissa beijou sua testa, tentando soar confiante. São pessoas ruins, meu amor. Mas não se preocupe. Estou aqui com você. Nada vai te acontecer. Na sala, Sérgio mantinha a postura firme, com a arma em mãos. Ele espiava pela fresta da janela enquanto tentava avaliar a situação. Do lado de fora, 3 homens estavam posicionados, cada um carregando armas de aparência pesada. Um deles, o líder aparente, segurava um megafone e repetia suas exigências. Última chance. Entreguem Leandro, ou invadiremos esse lugar. Não queremos machucar mais ninguém, mas não hesitaremos se precisarmos entrar à força. Leandro, encolhido atrás de um móvel, tremia visivelmente. Larissa entrou na sala com passos rápidos e parou ao lado de Sérgio. O que vamos fazer? Eles têm armas e não vão desistir, sussurrou ela, tentando manter a calma. Sérgio não desviou o olhar da janela. Precisamos ganhar tempo. Já chamei reforços, mas pode levar um tempo até chegarem. Leandro levantou a cabeça, a expressão desesperada. Se eu me entregar, eles vão me matar. Você sabe disso. Sérgio, e se não fizer nada, pode colocar todos nós em perigo, respondeu Sérgio, o tom firme. Você precisa cooperar, Leandro. A única chance de sairmos disso é mantê-los ocupados até que a ajuda chegue. Larissa sentiu o peito apertar. A ideia de depender de reforços que poderiam não chegar a tempo era aterrorizante. Mas no fundo, sabia que Sérgio estava certo. O líder do grupo do lado de fora gritou novamente. Estamos entrando. Não digam que não avisamos. O som de passos pesados ecoou do lado de fora, e o estalo de uma porta sendo forçada fez o coração de Larissa disparar. Sérgio levantou a mão, pedindo silêncio, e fez sinal para que Leandro ficasse abaixado. Com um movimento rápido, Sérgio abriu a porta de trás do chalé, conduzindo Larissa e Esther para fora. O terreno era cercado por árvores densas, oferecendo uma chance de escapar sem serem vistos. Sigam por aqui e não parem até chegarem ao carro que está escondido atrás daquela colina. Lá vocês estarão seguras, disse Sérgio, olhando diretamente para Larissa. E você, o que vai fazer? Perguntou ela, a voz embargada. Eu vou segurar esses caras aqui. Preciso ganhar tempo. Vá, Larissa, confie em mim. Larissa hesitou por um instante, mas a urgência na voz de Sérgio fez com que ela agarrasse Esther pela mão e começasse a correr. Enquanto elas desapareciam na trilha, Sérgio voltou ao chalé. Ele sabia que estava em desvantagem, mas não podia permitir que os homens alcançassem Larissa e Esther, posicionando-se estrategicamente atrás de uma das paredes. Ele esperou que os invasores entrassem. O primeiro homem invadiu com um pé de cabra, seguido pelos outros 2. Sérgio respirou fundo, concentrado. Assim que o líder passou pelo corredor, Sérgio atirou em direção à arma que ele carregava, desarmando-o instantaneamente. Parados! Soltem suas armas e recuem! Gritou Sérgio, com a voz autoritária. Os homens hesitaram por um momento, mas logo se reagruparam, respondendo com disparos. Sérgio se abaixou, buscando cobertura enquanto o som de tiros ecoava pelo chalé. Do lado de fora, Larissa e Esther chegaram ao carro escondido atrás da colina. Larissa ajudou a filha a entrar
e com as mãos trêmulas ligou o motor, enquanto dirigia pelo caminho estreito. Ela não podia deixar de pensar em Sérgio, que havia ficado para trás para protegê-las. "Ele vai ficar bem, mamãe?" perguntou Esther, com a voz baixa. Larissa olhou para a filha pelo retrovisor e forçou um sorriso. "Ele é forte, meu amor. Ele vai conseguir." Enquanto isso, no chalé, a situação ficava mais intensa. Sérgio conseguiu acertar o braço de um dos homens, fazendo-o recuar. Mas os outros dois ainda avançavam. Ele sabia que não poderia segurá-los por muito mais tempo. Foi então que o som de sirenes cortou o ar. Os reforços haviam chegado. Os homens, percebendo que estavam em desvantagem, tentaram fugir. Mas foram rapidamente cercados pelos policiais. Sérgio saiu do chalé, com a expressão cansada, mas aliviada. Ele explicou a situação às autoridades, garantindo que os homens fossem levados sob custódia, enquanto os policiais conduziam os criminosos para as viaturas. Sérgio ligou para Larissa, ela atendeu no segundo toque, a voz cheia de preocupação. "Está tudo bem agora", disse ele. "Os reforços chegaram, e os homens foram presos. Vocês podem voltar." Larissa deixou escapar um suspiro de alívio. "Graças a Deus, estamos a caminho." Quando Larissa e Esther retornaram, Larissa correu para abraçar Sérgio, sem se importar com quem estivesse olhando. "Obrigada por nos salvar", disse ela com lágrimas nos olhos. "Eu só fiz o que era certo", respondeu Sérgio, com um sorriso cansado. Larissa sabia que a luta ainda não havia terminado. Leandro ainda precisava enfrentar as consequências de suas escolhas, e as pessoas que ele temia ainda estavam lá fora. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha nessa batalha. O dia seguinte começou com uma tranquilidade estranha, como se o caos da noite anterior tivesse sido um pesadelo distante. Larissa acordou cedo, observando Esther ainda dormindo profundamente no sofá da sala do chalé. O rosto sereno da filha era um lembrete do que realmente importava, e Larissa sentiu um fio de esperança aquecer seu peito. Sérgio estava na cozinha, preparando café. Ele parecia exausto, mas ainda mantinha aquele ar tranquilo que o fazia parecer inabalável, mesmo nas situações mais tensas. Quando Larissa entrou, ele a cumprimentou com um sorriso discreto. "Bom dia, dormiu um pouco?" perguntou, servindo uma xícara para ela. "Mais ou menos", respondeu Larissa, sentando-se à mesa. "A noite ainda está na minha cabeça." Sérgio assentiu, puxando uma cadeira para sentar ao lado dela. "Eles foram levados para a delegacia. Já estão sendo interrogados, e temos uma equipe trabalhando para rastrear os outros envolvidos. Mas, por enquanto, vocês estão seguras." "E Leandro?" perguntou Larissa, com um misto de preocupação e cansaço na voz. "Ele está sob custódia também. Decidiu cooperar. Finalmente, está passando tudo o que sabe sobre o esquema. Isso vai ajudar a desmontar o que restou dessa organização." Larissa soltou um suspiro pesado. Era difícil lidar com tudo de uma vez. As mentiras de Leandro, os perigos que ele trouxe para sua vida, e agora, as consequências que ele enfrentava. "Eu não sei como explicar isso para a Esther", disse, olhando para a xícara em suas mãos. "Ela é mais forte do que você imagina", respondeu Sérgio, com um tom suave. "E você também é. Você conseguiu passar por isso, Larissa. Não se esqueça disso." Larissa olhou para ele e viu algo nos olhos de Sérgio que a fez se sentir mais forte. Ele era a constante que ela não sabia que precisava. Alguém que não apenas a protegou, mas acreditou nela em todos os momentos. Mais tarde naquele dia, enquanto arrumava as malas para deixar o chalé, Larissa ouviu Esther cantarolando na sala. Era uma canção infantil que a menina costumava cantar quando estava feliz. O som trouxe lágrimas aos olhos de Larissa. Mas desta vez, não eram lágrimas de dor ou medo, eram de alívio. Sérgio apareceu na porta, observando-a, enquanto dobrava as roupas. "Pronta para voltar para casa?" perguntou ele. Larissa sorriu, embora ainda houvesse um peso em seu coração. "Sim, é hora de recomeçar." De volta a Taubaté, a vida começou a retornar ao normal. Ou pelo menos o mais próximo disso, Larissa voltou ao trabalho na lanchonete. Agora, com uma determinação renovada, Esther retomou suas atividades escolares,
parecendo ainda mais conectada à mãe depois de tudo o que passaram juntas. Leandro, por sua vez, cumpriu sua parte do acordo. A cooperação dele ajudou a polícia a desmantelar grande parte do esquema criminoso que o havia perseguido por tantos anos. Ele foi sentenciado a um tempo de prisão reduzido em troca das informações que forneceu, mas, antes de ser levado, pediu para ver Larissa e Esther uma última vez. O encontro aconteceu em uma sala reservada na delegacia. Esther, segurando firme a mão da mãe, olhou para o pai com curiosidade e um pouco de timidez. "Você é o papai?" perguntou, quebrando o silêncio. Leandro sorriu, embora seus olhos estivessem cheios de lágrimas. "Sim, meu amor, sou eu." Larissa ficou em silêncio, observando enquanto Leandro conversava com Esther. Ele parecia sincero em seu arrependimento, e Larissa sabia que, apesar de tudo, aquele momento era importante para a filha. Quando chegou a hora de ir, Leandro olhou para Larissa e disse: "Obrigado por dar essa chance, Larissa. Eu sei que não mereço, mas sou grato." Ela apenas assentiu, sem dizer nada. Ainda havia feridas que precisariam de tempo para cicatrizar, mas naquele momento, Larissa sentiu que estava finalmente encerrando aquele capítulo de sua vida. Algumas semanas depois, Sérgio passou na lanchonete para almoçar, como fazia com frequência. Larissa, mais tranquila e confiante, sentou-se com ele durante a pausa. "E agora, o que vem depois disso?" perguntou ela curiosa. "Depois disso, você continua vivendo sua vida, e eu volto para o meu trabalho", respondeu Sérgio sorrindo. Larissa inclinou a cabeça olhando para ele. "E onde isso nos deixa?" Sérgio segurou a mão dela sobre a mesa, o sorriso se suavizando. "Isso nos deixa onde você quiser, Larissa. Eu não estou indo a lugar nenhum." Ela sorriu. Sentindo o calor de sua mão na dela, pela primeira vez em anos, Larissa sentiu que poderia olhar para o futuro com esperança. Naquela noite, enquanto Esther dormia, Larissa olhou para o céu estrelado pela janela do quarto. A vida ainda tinha seus desafios, mas ela sabia que, com Sérgio ao seu lado e a força que encontrou dentro de si, poderia superar qualquer coisa. Era o começo de uma nova história. Uma história de coragem, amor e recomeços. Os dias se transformaram em semanas, e a vida em Taubaté começou a tomar um ritmo mais calmo. Larissa sentia que, pela primeira vez em muito tempo, sua rotina não era dominada por medo ou incertezas. Esther voltava da escola todos os dias com histórias sobre seus amigos e brincadeiras, enquanto Larissa focava no trabalho e no fortalecimento de sua nova vida. Sérgio continuava presente, mas de uma forma que Larissa jamais imaginou, como um parceiro verdadeiro. Alguém que não só a apoiava emocionalmente, mas também a fazia rir e a ajudava a reconstruir os pedaços de sua vida. Uma tarde, enquanto estavam juntos no parque, Sérgio trouxe à tona um assunto que Larissa evitava há algum tempo. "E então, Larissa, o que você está pensando sobre o futuro?" perguntou ele, sentado ao lado dela em um banco de madeira. Larissa sorriu, olhando para Esther, que corria atrás de uma bola com outras crianças. "Acho que ainda estou tentando descobrir o que isso significa para mim, mas sei que quero algo melhor para ela. Quero dar a Esther oportunidades que eu nunca tive." Sérgio observou Esther por um momento, antes de se virar para Larissa. "E para você, o que você quer, Larissa?" A pergunta pegou Larissa de surpresa. Ela raramente pensava em si mesma, acostumada a priorizar a filha acima de tudo. "Eu acho que só quero paz, Sérgio. Paz e a chance de construir algo sólido." Ele segurou sua mão, sorrindo. "Você merece tudo isso e muito mais." Larissa sentiu o coração se aquecer com as palavras dele. Ela sabia que Sérgio não fazia promessas vazias. Ele havia provado, várias vezes, que estava disposto a estar ao lado dela, independentemente das circunstâncias. Alguns dias depois, uma notícia inesperada chegou para Larissa. A lanchonete onde trabalhava estava prestes a ser vendida, e o novo proprietário pretendia mudar o local. Demitindo todos os funcionários, Larissa ficou preocupada, mas Sérgio, como sempre, estava lá para oferecer apoio. "Talvez isso seja uma oportunidade, Larissa", disse ele, enquanto jantavam juntos. "Como assim?" perguntou ela, franzindo o senho. "Você é uma das pessoas mais dedicadas e organizadas que eu já conheci. Já pensou em abrir algo seu? Um negócio pequeno,
mas que seja seu de verdade. Larissa riu, um pouco nervosa. Isso parece um sonho impossível, Sérgio. Eu não sei nem por onde começar. Eu posso te ajudar, respondeu ele com um sorriso. Você só precisa acreditar que é capaz. Larissa ficou pensativa. A ideia parecia assustadora, mas também despertava algo dentro dela. Uma fagulha de esperança e ambição que há muito tempo estava adormecida. Nos meses seguintes, Larissa começou a trabalhar na ideia de abrir seu próprio café, com a ajuda de Sérgio. Conseguiu alugar um pequeno espaço na cidade, onde transformou sua paixão por cozinhar e servir em algo real. Ela decorou o lugar com cuidado, escolhendo cada detalhe para que fosse acolhedor e único. Esther, sempre curiosa, ajudava como podia, desenhando cartazes e colocando flores nas mesas. Quando o café finalmente abriu, Larissa sentiu uma mistura de nervosismo e orgulho. Os primeiros dias foram difíceis, mas o apoio da comunidade e de Sérgio fez toda a diferença. Logo, o lugar começou a atrair clientes fiéis, que adoravam a comida caseira e a atmosfera calorosa. Uma manhã, enquanto organizava as mesas, Larissa encontrou um envelope em cima do balcão. Era um presente de Sérgio. Um quadro com a frase: "Para Larissa e Esther, que este seja o começo de muitos sonhos realizados." Ela não pôde evitar sorrir, sentindo-se mais conectada a ele do que nunca. Pouco tempo depois, Sérgio a levou para um jantar especial, algo que ele vinha planejando há semanas, sentados em um restaurante acolhedor. Ele parecia mais nervoso do que o normal, o que deixou Larissa curiosa. "Por que todo esse mistério?" perguntou ela rindo. Sérgio respirou fundo, pegou a mão dela e disse: "Larissa, você sabe que eu te admiro desde o primeiro dia. Tudo o que você enfrentou, tudo o que construiu. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Eu não consigo imaginar minha vida sem você e a Esther." Larissa olhou para ele surpresa, enquanto ele tirava uma pequena caixa do bolso e a abria, revelando um anel simples, mas elegante. "Larissa, você me daria a honra de ser seu parceiro nesta jornada, de construir uma vida juntos como uma família." As lágrimas vieram antes que Larissa pudesse responder. Ela nunca esperou algo assim. Nunca imaginou que pudesse encontrar alguém como Sérgio. "Sim", disse ela com a voz embargada. "Sim, Sérgio, eu quero isso." Os meses seguintes foram de alegria e transformação. Larissa e Sérgio oficializaram a união em uma cerimônia pequena, cercados por amigos e familiares. Esther estava radiante, dizendo a todos que finalmente tinha uma família completa. O café continuava crescendo, e Larissa sentia que havia encontrado um propósito, algo que não só a sustentava, mas também lhe dava orgulho. A vida ainda tinha seus desafios, mas Larissa sabia que, com Sérgio ao seu lado e Esther como sua força maior, ela poderia enfrentar qualquer coisa. O futuro estava finalmente brilhando, e Larissa tinha certeza de que estava apenas começando a escrever uma nova história. Uma que seria marcada por amor, esperança e coragem. O tempo passou, e a vida de Larissa mudou mais do que ela poderia imaginar. O café, agora chamado Esther and Larissas, havia se tornado um ponto de encontro popular em Taubaté. Clientes regulares vinham pelo ambiente acolhedor, pelos quitutes irresistíveis, e acima de tudo, pelo carinho evidente entre Larissa, Esther e Sérgio, que frequentemente ajudava no balcão nos finais de semana. Esther, agora com 7 anos, era a estrela do lugar. Ela encantava os clientes com sua energia e criatividade, sempre inventando novas brincadeiras ou decorando o quadro de giz com desenhos coloridos e frases motivacionais. Larissa não podia evitar sorrir sempre que via sua filha tão feliz e confiante. Uma tarde, enquanto fechava o caixa com Sérgio, Larissa notou uma pequena fila de crianças na porta do café. Ao sair para ver o que estava acontecendo, encontrou Esther organizando uma competição de desenhos no calçadão em frente. "Esther, o que você está aprontando agora?" perguntou Larissa, rindo. "Mamãe, eu estou ensinando as crianças a desenharem como eu, e tenho um prêmio para o desenho mais bonito", disse ela, com as bochechas rosadas de entusiasmo. Sérgio apareceu logo atrás, observando a cena com um sorriso. "Acho que temos uma futura empresária na família." Larissa olhou para ele. Sentindo o coração se aquecer,
A palavra família já não parecia algo distante ou inalcançável. Era uma realidade construída com amor e determinação. Algumas semanas depois, Larissa recebeu uma visita inesperada. Era um oficial de justiça. Trazendo uma carta de Leandro, ele estava cumprindo sua pena, mas escreveu para agradecer a Larissa por lhe dar a chance de se redimir. Eu sei que nunca poderei desfazer o que fiz, dizia a carta, mas espero que um dia você possa me perdoar. Obrigado por proteger nossa filha e por me lembrar do que realmente importa na vida. Larissa leu a carta com atenção. Sentindo uma mistura de emoções, havia mágoa, mas também um alívio silencioso ao perceber que Leandro, apesar de todos os erros, estava tentando mudar. Ela guardou a carta em uma gaveta, decidindo que, no tempo certo, Esther poderia lê-la e entender mais sobre o pai. O casamento de Larissa e Sérgio foi um divisor de águas em suas vidas. Com o apoio incondicional dele, Larissa passou a acreditar mais em si mesma. Juntos, começaram a planejar pequenos eventos no café, desde noites de música ao vivo até oficinas de culinária para crianças, sempre com Esther liderando as ideias mais criativas. Você percebe que ela já está comandando o negócio. Né? Brincou Sérgio, enquanto Esther organizava um cartaz para uma noite de histórias infantis. Ela tem a quem puxar, respondeu Larissa, com um sorriso orgulhoso. Um dos momentos mais emocionantes para Larissa aconteceu em uma tarde ensolarada, quando Esther, sentada em uma mesa no café, escreveu em uma folha de papel. Meu sonho. Olha, mamãe, disse ela entregando o papel. Eu quero crescer e ter um café igual a este, mas maior. Vou chamar de O Café da Esther, e você vai ser minha chefe de cozinha. Larissa leu as palavras, sentindo lágrimas se acumularem em seus olhos. Esse é o sonho mais lindo que já ouvi, minha pequena, e eu vou estar ao seu lado para realizá-lo. Sérgio, que estava perto, observou a cena e colocou um braço em volta de Larissa. Vocês duas são incríveis, sabiam disso? Larissa olhou para ele e sentiu a certeza de que, com ele ao seu lado, tudo era possível. Nos anos seguintes, a pequena família enfrentou desafios, mas também colheu grandes conquistas. Larissa expandiu o café, abrindo um segundo ponto em uma cidade vizinha. Esther continuou a brilhar, tanto na escola quanto em casa, e Sérgio permaneceu como a âncora que os mantinha firmes. Na última página de um álbum de fotos que Larissa começou a montar, ela escreveu: "O amanhã pertence a nós, porque tivemos coragem de lutar pelo hoje." E naquela frase estava resumida toda a jornada que haviam vivido. Um caminho cheio de obstáculos, mas também de amor, esperança e a força de nunca desistir.